Saúde, irmãos, que a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém. Gostaria de deixar um versículo para a meditação dos irmãos que se encontra em Marcos, capítulo 6, versículo 49, que diz assim a palavra do Senhor: Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados. Arabandura sebe, naracantarás. Irmãos, essa mensagem é uma mensagem que o Espírito Santo de Deus fala muito comigo acerca das coisas que vivenciamos dentro do Evangelho do Senhor, das tempestades que nós vivenciamos diante da presença de Deus. Irmãos, essa mensagem vai falar que o Senhor mandou os seus discípulos para que entrassem dentro do barco e passassem para outra margem. A palavra do Senhor vai nos mostrar que os discípulos entram no barco para ir para outra margem. E começa a se levantar uma tempestade mediante aquele barco. Mas a ordem surgiu do Mestre. Foi o Mestre, o bom Jesus Cristo, que mandou os seus discípulos entrar no barco e passar para outra margem. E muitas das vezes é assim na nossa vida. Quando o Senhor nos manda fazer algo, muitas das vezes o Senhor já determinou, mas muitas das vezes nós não fazemos aquilo que Ele mandou. Mas aqui foi diferente, nessa situação foi diferente. Nessa situação, os seus discípulos obedeceram a voz do Mestre a falar com eles. A palavra do Senhor vai nos dizer que os seus discípulos entram no barco e seus discípulos começam a remar para chegar a outra margem, Rabanchure, Candarácia. E a palavra do Senhor fala que quando eles começam a remar, o vento no meio do barco, o barco no meio do mar, começa a vir um vento ao contrário. Começa a vir um vento ao contrário daquilo que o Senhor mandou que eles fizessem. Começa a surgir um vento no meio do mar que começa a os lançar para onde o Senhor tinha dado primeira ordem. O vento começa a jogar novamente para onde que seus discípulos estavam. Mas a palavra vai nos dizer que Jesus manda ele ir para outra margem. Mas o vento começa a se lançar ao contrário contra os seus discípulos. E assim é nas nossas vidas, irmãos. Assim é nas nossas vidas. Arabanture, Candarácia, Arabanchure, Remanture, Caio. Muitas das vezes o Senhor nos manda fazer, o Senhor nos manda ir e o vento começa a ser ao contrário. Os questionamentos começam a ser contra ti. Muitas das vezes as pessoas se levantam para te maldizerem, para te amaldiçoarem, para verem o vento te levar para onde Deus não mandou você ir. E os barcos dos discípulos começavam a perecer. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus vê que seus discípulos começam a estar enfatigados, começam a ficar cansados, porque o Senhor vê que o vento fica ao contrário de sua palavra. Mas o Senhor queria que os seus discípulos estivessem fé naquilo que Ele mandou os seus discípulos fazer. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus vê que eles começam a se afatigarem no meio daquela ordem que o Senhor manda eles fazer, no meio daquela ordem que o Senhor manda eles cumprir. E a palavra do Senhor fala que Jesus veio caminhando por cima das águas, que Jesus veio caminhando em cima daquela dificuldade que eles estavam vivenciando naquele momento. Rabandara sebe, recanchure mantore banchure ré, bandure candará arabanchure sebe. E assim é nas nossas vidas. Muitas das vezes nós achamos que não vamos chegar
num lugar mais avançado no nosso ministério. Nós achamos que nós não vamos subir de cargo, não vamos subir no Espírito, achamos que não vamos subir naquilo que o Senhor nos prometeu, porque houve uma promessa para nossas vidas, houve uma promessa para que hoje nós estejamos de pé, para a gente fazer aquilo que o Senhor nos mandou. Houve uma promessa da parte do Senhor, houve uma promessa naquilo que o Senhor te falou. Se for o Senhor que te ordenou, se for o Senhor que te mandou, continue a fazer o que Ele quer que você faça. Continue a fazer aquilo que é para ser feito. E a palavra do Senhor fala que os discípulos ficam padecendo, que os discípulos ficam ali começando a voltar para o lugar que o Senhor tinha dado ordem. Mas o Senhor veio caminhando e o Senhor entrou naquele barco. E a palavra do Senhor vai nos falar que naquele momento a tempestade acalmou e o Senhor foi com os discípulos para a margem que o Senhor os mandou ir. E a palavra do Senhor vai nos falar que os seus próprios discípulos que andavam com o Mestre, conviviam com o Mestre, moravam com o Mestre, andavam com o Mestre, eles muito ficaram atemorizados, eles ficaram com semblantes de temores, por causa que eles estavam ainda com o coração endurecido, porque eles tinham acabado de ver a multiplicação dos pães e os peixes que o Senhor tinha feito. E muitas vezes é assim nas nossas vidas, irmão. Abra sua mente para funcionar, preste atenção nessa palavra. Muitas das vezes é assim na nossa vida. Nós estamos vivendo no milagre de Deus. Rebanchure sebe, anaracandarácia, rabanchure candorebe, anaracandaraio. Muitas das vezes a gente estamos vivendo já no milagre. Você é um milagre de Deus. Você é um milagre do Senhor. Você lembra de quando o Senhor te tirou da mão do Egito? Você lembra quando o Senhor te tirou do mundo das drogas, do mundo da bebida, no mundo da prostituição? Você lembra quando aqueles homens queriam te matar, os homens sanguinários? O Senhor enviou pessoas para te libertar, para te salvar? Você já é um milagre. Você já vive no milagre. Mas muitas das vezes está com o coração endurecido para receber mais milagres da parte de Deus. Muitas das vezes o seu coração fica endurecido e não consegue analisar que você já é um milagre vivo da parte do Senhor. E a palavra do Senhor fala que os discípulos estavam atemorizados. Eles já tinham vivido o seu primeiro milagre, que foi quando eles estavam na pesca. E a palavra do Senhor fala que o Senhor multiplicou os peixes por causa que eles passaram a noite toda pescando dentro daquele barco. A palavra do Senhor vai nos falar que os discípulos estavam pescando. Pedro, Tiago, João, eles estavam pescando. E o Senhor chega naquele momento, quando eles chegam de manhã, eles não tinham pegado nenhum peixe. A palavra do Senhor nos fala que Jesus manda eles afastar o barco da margem e jogar a rede ao lado direito. E a palavra do Senhor fala que quando eles levantam a rede, eles conseguem colher multidões de peixes. Eles já tinham vivenciado o milagre. E o Senhor fala para os seus discípulos: vinde após mim e eu farei vós pescadores de homens. E eles largaram tudo que eles tinham. Pedro largou a sua mulher, os seus filhos, a sua família. Os seus discípulos largaram tudo que ele tinha para seguir Jesus. Eles já começaram a vivenciar o milagre. Eles já começaram a ser conduzidos pelo bom mestre. E o Senhor começa a nos ensinar as bem-aventuranças. O Senhor começa a ensinar acerca do que ia acontecer pelo amor do Evangelho que eles iam servir a Cristo Jesus. E a palavra do Senhor vai falar que o Senhor multiplica os pães e os peixes, e eles ficam atemorizados, com o coração endurecido, não conseguem acreditar como Jesus fez aquilo. E nesse capítulo que nós lemos, nesse versículo, vai falar que o Senhor manda eles passarem para outra margem. E a palavra do Senhor vai nos mostrar que eles se atemorizam, pensam que é um fantasma.
Por causa que ele viu, eles vivenciaram e viram Jesus andando mediante a sua dificuldade, andando em cima do mar, para ali os salvarem, para ali os guardarem, para ali os protegerem. Rabanchure candarás, arabanchure manchure sébia, rabandure candarábia, anaracantore banchure cássia, rebandara sébia. O Senhor quer que você tenha fé, como aquele centurião de Cafarnaum, rebanchures, rebanaracandarácia. O Senhor quer que você tenha fé, como aquele centurião que mandou mensageiros, mandou seus amigos e até Jesus para falar que seu servo ali estava enfermo e só precisava de uma palavra para que ele seja curado. A palavra do Senhor fala que Jesus olhou para aquele centurião e falou: nunca vi tanta fé sobre Israel. Ou seja, o Senhor Jesus estava falando naquela hora para aquele centurião: os meus discípulos vivem comigo, os meus discípulos andam comigo, e meus discípulos não têm essa fé inabalável, insuperável que eu vi mediante a terra de Israel. Rabanchure candarás. A fé desse homem fez com que ele vivenciasse o milagre. A fé desse homem mostrou a ele que quando ele chegou na sua casa, o seu servo já estava curado. Rabandure sébia. Precisamos ter fé, irmão, porque sem fé, a palavra do Senhor vai nos falar, sem fé as obras são mortas. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor vai nos mostrar em Hebreus capítulo 11 que Abraão foi o patriarca da fé, que Noé alcançou a fé. E muitas das vezes a gente não temos fé dentro do nosso coração para a gente passarmos por dificuldade, para a gente passarmos em meio ao deserto, em meio à tempestade. Achamos que o Senhor não está no nosso barco, mas a palavra do Senhor vai nos mostrar que o Senhor estava na terra e olhando os seus discípulos a passar para outra margem. Arabanchura e candarás. A palavra do Senhor fala que os discípulos de Jesus estavam no barco afadigados, já estavam cansados de remar, já estavam cansados de ficar ali com o braço remando com os remos, porque não conseguia ultrapassar aquele vento. Mas o Senhor chegou naquele momento e falou para o vento e o mar se acalmar, porque ele tinha dado uma ordem para que seus discípulos chegassem na outra margem. E mais uma vez os seus discípulos vivenciaram o milagre vindo de Deus, o milagre vindo do Filho de Deus vivo, de Jesus Cristo Nazareno, e eles chegaram na outra margem, porque a ordem veio do Senhor, não veio do homem. Saiba que aquilo que o Senhor te mandar você fazer, você faça, porque o que Ele manda você fazer, Ele cumpre, porque Ele não é o filho do homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Se Ele te fez uma promessa, se Ele mandou você ir, você faça. Se Ele mandou você falar, você fala, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Rabandure sébia, rabanchure sébia naracandarácia. A palavra do Senhor vai nos falar que o Senhor se apresenta com seu anjo Gabriel face a face com Maria e fala que ela ia gerar uma criança através do Espírito Santo. E a palavra do Senhor fala que aquela mulher creu e teve uma palavra no capítulo 1 de Lucas, no versículo 37, que diz: não tem nada impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Qual é o mar que você está passando? Qual é a tempestade que você está enfrentando? Saiba que você tem um Deus que é um Deus vivo, um Deus que já viu aquilo que você tem passado e continua passando, mas é um Deus que está atento a mudar a sua história, é um Deus que está atento para fazer um milagre em sua vida, como assim fez na vida daqueles discípulos. Creia que a promessa de Deus está de pé para a sua vida.
Não é porque o vento está sendo ao contrário, não é porque a tempestade se levanta que você tem que estar em meio desespero, mas que você se apresente diante de Deus de todo o seu coração e saiba que Ele é o Deus do impossível e pode mudar o rumo da sua história. Amém? Fica com essa palavra. Fica com essa palavra, porque o Deus da tua vida hoje escolheu esse momento para falar contigo. E saiba, o que Ele tem para você é maior do que aquilo que você pensa ou você imagina. Amém? Fica com essa palavra, meu irmão, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.